Olá, queridos, bom dia. Chay Eclegiana do Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso último vídeo dessa semana da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o nono e último passo de santificação que eu quero destacar para você no vídeo de hoje é esse aqui. Assuma a responsabilidade pela sua fé. E os textos que eu trago para vocês são dois. O primeiro se encontra em Abacuque 2:4 e o segundo, Mateus 8:13. Começando por Abacuque, lemos o seguinte: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Perceba aqui o pronome possessivo, né? Pela sua fé. Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então aqui em Mateus a gente vê claramente que o servo do centurião foi curado conforme a fé do centurião. O cara creu em Jesus que era possível que o servo dele, o funcionário dele, fosse curado. E por causa dessa fé dele, o seu funcionário foi curado. Eu lembro alguns anos atrás que teve uma filha minha, quando eu estava passando para eles uma leitura bíblica ali pelos evangelhos, e uma das perguntas que ela me fez foi o seguinte: mãe, realmente Jesus só pôde curar as pessoas por causa da fé dela? E ela fez essa pergunta por quê? Porque até aquele momento ela realmente acreditava que o que determinava a atuação de Deus na vida das pessoas era uma escolha de Deus. Independente se a pessoa cresce ou não cresce, tudo dependeria do tempo de Deus, quando Deus quisesse e quando Deus agisse. E à medida que ela foi lendo os evangelhos, eu acredito que foi o livro de Lucas que ela estava lendo, e o livro de Atos, ela percebeu o quanto a fé individual era determinante para que Jesus fizesse os milagres que ele tinha que fazer. Eu falei, filha, é tão determinante que se você ler, não sei se está no Lucas, mas com certeza vai estar lá no Evangelho de Mateus, que houve situações que Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade dessas pessoas. E a fé, querido, diferente da minha vida, que eu co-governo com Deus, diferente da minha santificação, que eu co-governo com Deus, porque existe uma parte da minha vida que é responsabilidade de Deus e outra parte que é minha responsabilidade, por isso graça e recompensa. A mesma coisa na santificação, existe alguns processos que é Deus que executa e outros que sou eu que executa. A minha fé depende exclusivamente de mim. A minha fé não tem uma corresponsabilidade, não existe uma responsabilidade compartilhada. A minha fé é uma atuação completamente minha. E se você tem dúvidas sobre isso, agora eu vou relembrar para você que já nos acompanha, ou se é a tua primeira vez que está nos ouvindo, o que significa de fato fé, ok? Então vamos lá. A fé é um conjunto de opiniões, interpretações, decisões, pareceres, valores e princípios bem firmes e bem definidos, ou seja, convicções. Então a fé é uma convicção, mas a convicção são todas essas coisas: valores que eu tenho, princípios que eu tenho, interpretações, opinião, compreensão, tudo isso geram as minhas convicções. E a minha convicção, ela vai gerar dentro de mim sentimentos de verdade, de certeza, de segurança, de estabilidade, de propriedade, de conhecimento, ou seja, por meio da minha convicção, eu vou ter uma visão de que eu estou certa, de que eu estou correta, e por causa disso eu vou me sentir segura, eu vou me sentir dona daquele conhecimento, ou dona daquela informação, propriedade. Então, tudo isso é fé. A fé é tanto opiniões quanto sentimentos de certeza. E daí a gente pode resumir isso chamando de convicção. Então, quando nós falamos sobre fé em Deus, porque a fé verdadeira, ela está apoiada primeiramente em Deus, então significa todas as minhas convicções, opiniões e sentimentos que eu tenho a respeito da existência de Deus e da atuação de Deus e do caráter de Deus. Então, quando diz que eu creio em Deus,
significa que eu creio na sua existência, que eu creio na integridade, na bondade, na benignidade do seu caráter e que também eu creio na sua atuação. E dentro da atuação, eu acredito nas posições de autoridade e as funções, os ofícios que Deus exerce, tanto na minha vida quanto em toda a sua criação. Ficou claro para você o que significa fé? E uma vez que fé é um conjunto de convicções, e as convicções são processos realizados pelo próprio indivíduo, fundamentados em seu livre-arbítrio, tanto a pureza quanto o desenvolvimento da fé é de responsabilidade total de cada pessoa. Convicção é uma compreensão e uma decisão que eu tomo de acreditar naquela interpretação. E por meio dessa decisão, gera em mim um sentimento de certeza. Então, como foi uma escolha minha em parar para ouvir e a partir daquilo que eu ouvi, passar a acreditar, passar a confiar, passar a enxergar isso como verdadeiro, como seguro, por ser a partir dessa escolha minha, dentro do meu livre-arbítrio, a fé é total responsabilidade minha. Então, a fé, ela não é algo que Deus coloca dentro de mim. É algo que eu escolho ter dentro de mim. Eu escolho ter fé, como eu escolho não ter fé. Tanto que a incredulidade, e nós ensinamos isso por aqui, é a minha escolha em crer em qualquer coisa, menos em Deus, e na verdade que surge a partir de Deus. Então a incredulidade não é eu não crer em nada. Eu não sou uma pessoa incrédula porque eu não creio em nada. Eu sou uma pessoa incrédula porque eu creio em coisas diferentes que não envolvem a Deus e nem o entendimento da verdade, da realidade, a partir de um Criador e a sua criação. É uma escolha minha. Então, e por ser uma escolha minha, é total responsabilidade minha manter a pureza desta fé e o desenvolvimento e aperfeiçoamento dela. O que é manter a pureza? Aí eu estou falando, obviamente, da incredulidade. A incredulidade é uma fé impura, é uma fé que está fundamentada em enganos, que está fundamentada em fantasias. Lá em Mateus, Jesus fala a respeito disso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Repara, pois, e aqui eu estou cortando os versículos, ok? Repara, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque se a luz que há em ti for trevas, em quão grande trevas você estará. O que Jesus está dizendo? Se aquilo que você acredita como luz, aquilo que você tem certeza, que você acredita que é verdade pura, que você está totalmente convencido, que está trazendo norte e orientação, porque quem anda na luz não tropeça, para a sua vida, mas na realidade é fundamentado em mentiras, em ilusões e enganos, você vai estar vivendo dentro da iniquidade. Quão grande trevas você estará. Por quê? Porque você está tendo uma fé impura, uma fé que está apoiada na iniquidade, no engano e na mentira. E a fé impura é o que eu ensino, que é o mesmo que incredulidade. Acreditar em todas as coisas, menos em Deus e na realidade a partir da verdade de um Criador e de sua criação, ok? E também eu sou responsável por desenvolver a minha fé. Querido, se você lê nas Escrituras, você vê que a fé sempre está especificada dentro de proporções. Então, um exemplo, acredito que é lá em Romanos que diz: e a justiça de Deus se revela de fé em fé, ou seja, níveis. Coríntios, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, está mostrando ali uma expansão, que não é uma fé pequena, é uma fé gigantesca. Desenvolvimento, aperfeiçoamento. Outro exemplo, Jesus fala: se a sua fé for como o grão de mostarda. Só que aí você também percebe que a mostarda, citada também por Jesus, ele disse assim, ó, é como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes,
mas depois que cresce, se torna uma árvore gigantesca ao ponto dos passarinhos fazerem ninho nela. Então você percebe que aquela fé que começou pequenininha, como um grão de mostarda, ela precisa se desenvolver como uma árvore ao ponto de pássaros fazerem habitação nela, fazerem ninho nela. Isso significa o quê? Que de fé em fé, aumentando o tamanho, a proporção dela, eu consigo ter uma fé completa. E essa responsabilidade de amadurecer e desenvolver essa fé e mantê-la pura sobre princípios verdadeiros e não fantasias é completamente minha e é completamente sua. Quatro são os problemas, né? São muitos, mas eu vou dizer quatro. Quatro são os problemas que ocorrem quando eu não assumo a completa responsabilidade para manter a pureza e o desenvolvimento da minha fé. Obviamente que o primeiro é que a minha fé ela vai ficar fraca, impura e atrofiada. Isso é óbvio, né? Esse é o primeiro problema. Eu não vou ter uma fé que eu vou poder contar nos dias das adversidades. Quando a água, né, bater no pescoço, quando o mar ficar bravio, eu não vou ter fé para dar jeito e para virar a página nessa situação. O segundo problema é que a minha identidade e a minha vida de reino vai ficar morto e atrofiada. Querido, como nós já lemos lá em Abacuque, o justo vive pela sua fé. E a santidade, querido, é a justiça específica de Deus para a sua vida. Então você ainda está vivendo dentro da justiça quando você vive em santidade. Só que você está vivendo uma justiça que não é para todos viverem. É uma porção da justiça que só cabe a você viver. Então, quando você, que é justo, não consegue viver de acordo com a sua fé em Deus, ok? Você tem a sua identidade de reino, a sua percepção como filho de Elohim e a sua própria vida de reino atrofiada e nula. Por quê? Porque é por meio da convicção, por meio da fé que todas essas coisas serão estabelecidas na sua vida. Tanto que acredito que é lá em João que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a forma como Jesus venceu o mundo, né, foi por meio da fé dele. E a forma como ele leva você a vencer o mundo também é por meio da fé. Por meio da fé é a maneira como qualquer sionita, filho de Deus, consegue operar. Você até precisa ter a mesma fé de Deus para conseguir dizer para um monte, erga-te, lança-te no mar, e assim vai ocorrer. Então, a fé, ela é o centro da sua vida. Se você não cuidar da sua fé, você não consegue caminhar na terra nem nos céus, você não consegue sair do lugar. A fé, ela é determinante, ela é essencial para tudo. Obviamente que como a fé é um epicentro, ou centro das nossas vidas, se eu não estou com ela pura e bem desenvolvida, obviamente eu também vou acabar atrapalhando todas as áreas da minha vida, estabelecendo na minha vida um estado constante ou permanente de fracassos, de miséria, de escassez. Uma pessoa que não tem a fé pura e desenvolvida, ela acaba decidindo viver uma vida acomodada, ou seja, uma vida que não favorece o desenvolvimento da sua fé e a purificação da sua fé. Nessa vida acomodada, ela acaba desistindo de relacionamentos saudáveis, de oportunidades, de avanço, de crescimento. Ela acaba desistindo. E por causa dessas desistências, ela acaba permanecendo um comportamento de administrar a sua escassez, de ficar se acostumando a perder as coisas. Uma pessoa com a fé fragilizada, ela sempre vai desistir na primeira aparência de complicação que surge em sua vida. Então ela vai, porque ela sempre desiste e ela nunca persevera até o final, e eu estou dizendo isso até o final, é perseverar até ganhar. Não é perseverar durante um tempo e depois parar. Isso também é alguém de fé fragilizada. Então, uma pessoa de fé fragilizada, ela vai acabar administrando, ela não vai ter testemunhos, ela vai ter testemunhos, né? Ela vai ter contos tristes da sua vida, contos de derrota na sua vida. Por quê? Porque a sua fé está fragilizada, seja por falta de desenvolvimento ou porque ela está impura. Ele crê em coisas erradas, ele é incrédulo, ok? E obviamente, né, falando um pouco mais do mesmo,
né? Sem a fé, você não vai se desenvolver como pessoa e você também não vai desenvolver os seus relacionamentos. E os relacionamentos a partir de Deus e depois de Deus, todos os outros relacionamentos. Uma pessoa que tem a fé impura e não desenvolvida, ela não cresce como ser humano e ela também não desenvolve relacionamentos fortes e saudáveis. Sempre fica na linha da superficialidade. Por quê? Porque a incredulidade vai conduzir ela a um comportamento de desconfiança. E a desconfiança vai fazer com que ela não se entregue a ninguém 100%, nem a Deus, nem o marido, nem a esposa, nem para o filho, nem para o pai, nem para a mãe, nem para os amigos. Então ela acaba também tendo relações tóxicas ou saudáveis, mas superficiais. E esses são os 4 principais problemas que, quando eu não assumo a responsabilidade de purificar e desenvolver a minha fé, ocorrem na minha vida. Para assumir o seu papel no desenvolvimento da sua fé, o primeiro passo é que você não deve terceirizar esse cuidado. Você tem que parar de dar desculpa que a sua dificuldade em crer é porque Deus não está fazendo a parte dele, porque as pessoas que convivem com você não te apoiam e uma série de outras coisas, querido. É sempre uma escolha sua em não crer, é sempre uma escolha sua em não tirar esse sentimento bloqueador, limitante da sua vida. Então, não é culpa de Deus. Eu canso de ouvir isso, né? Ah, se nós vivêssemos mais milagres, ficaria mais fácil de acreditar. Eu conheço pessoas que vivenciam milagres e cuidados de Deus o tempo todo e elas ainda continuam não crendo. Por quê? Porque é uma escolha delas. Não é a falta daquilo que os outros têm que fazer, mas uma decisão dela em permanecer num caminho aonde a fé não se torne pura e desenvolvida. Então pare de terceirizar esse cuidado da sua fé. E o segundo passo é aquele que a gente já tem passado para vocês nas aplicações práticas. É você separar as suas áreas de incredulidade e confrontá-las e tratá-las gradualmente com a verdade. Então, áreas de incredulidade, que assim como a fé governa toda a nossa vida, a minha fé impura, que é a incredulidade, ela também governa. Então eu posso ter uma fé impura em relação aos meus relacionamentos, em relação a Deus, às minhas finanças, à minha saúde, a mim mesma e uma série de outras coisas. Então eu vou separar no máximo 2 áreas por vez e começar a tratar. Eu até aconselho a separar 2 áreas que estão relacionadas. Então, exemplo, você não confia em você mesmo, certo? Você tem uma visão de você completamente distorcida. As suas convicções a seu respeito atrapalham. E por causa disso, a forma como você se posiciona na sua saúde é A, e a forma como você se posiciona nos seus relacionamentos é B. Então, se você tratar a sua visão distorcida de você mesmo, automaticamente você já vai conseguir matar aquela área na saúde e aquela área no relacionamento. Ficou claro para você? Então, procure tratar um parâmetro raiz de incredulidade que automaticamente as consequências desse parâmetro raiz vão se manifestar também de forma positiva nas outras áreas da sua vida. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo que eu quero indicar para você é o seguinte: você deve reconhecer e submeter-se às provações. Querido, no seu processo de santificação, você vai passar por provações. As provações são testes aplicados por Deus para verificar a autenticidade da justiça em você e o quanto você consegue perceber o seu próprio avanço. Por meio da provação, Deus consegue avalizar o quanto aquele meu discurso é uma prática e eu também, por meio da provação, consigo perceber exatamente qual o nível de robustez ou solidez eu me encontro por meio da minha fé na minha própria na justiça e na minha própria santidade. Então, toda fé, todo grau ou nível de fé, ele é provado para mostrar a autenticidade dele e também para ajudar a desenvolver e a purificá-lo. Se você não passar por provações, você não vai saber em que estágio e nível e tipo de fé você tem. Você não vai conseguir identificar suas incredulidades. E, principalmente, você não vai conseguir ter a oportunidade de
upar, sabe? De passar de um nível para o outro. E independente se você está passando pela dinâmica de cura interior, ou maturidade, ou libertação, você vai precisar de fé para romper tudo isso. Você vai precisar de fé para crescer, de fé para curar-se, de fé para libertar-se. Então, todas as vezes que você está em um desses pilares da santificação, e numa segunda medida, num segundo processo, a sua fé já está sendo provada e aperfeiçoada nessa dinâmica. Então, você primeiro tem que reconhecer a importância das provações. Parar de ficar chateado. Por que Deus me permitiu passar por isso? Certo? Entender a importância das provações, que faz parte do processo de santificação, e se submeter a isso. E como é que você se submete? Primeiro, entendendo qual tipo de provação você está passando, permitindo que Deus te instrua. Por quê? Porque a aprovação é aquele efeito da nossa vida, é aquele, tipo assim, a aprovação é aquele momento da nossa vida onde quem vai vencer sou eu, sob a instrução de Deus. Salmos 18, né, que é o meu salmo predileto, fala isso muito bem. Davi clamou ao Senhor para ser livre dos seus inimigos. Aqueles inimigos que naquele momento eram mais fortes que Davi, Deus venceu. Mas aqueles inimigos que Deus entendeu que Davi dava conta, Deus treinou Davi para vencê-los. Então eu me submeto às provações, entendendo a importância de passar pela provação, né? Tendes grande alegria, Tiago falou isso, né? A passar por várias provações. Me submeto, permitindo que Deus me instrua, aceitando que quem tem que vencer essa parada sou eu, mas eu não vou vencer sozinho, eu vou vencer sob instrução, eu vou vencer sob treinamento, e depois vencendo essa provação, para quê? Para que a minha fé se torne pura, para que aquela área de libertação, cura ou amadurecimento ocorra, e também para que eu desenvolva, tenha uma fé maior ainda do que eu tinha antes da provação. Ficou claro isso para você? O quarto e último passo que eu quero dar para você hoje, para você assumir a responsabilidade do cuidado da sua fé, é esse aqui. Crie o hábito de anotar todos os passos que você está dando no seu processo de santificação e automaticamente no desenvolvimento da sua fé. Tem um versículo, acredito que lá em Salmos, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E a sabedoria é a inteligência aplicada, é a inteligência que se torna uma estratégia de sucesso. Então, você vai ser ensinado a contar os seus dias. De que maneira? Anote. Tenha um diário, mas não um diário de, hoje eu comi arroz com feijão e batata frita e bife. Não, tem um diário do tipo, no dia tal, eu pedi isso a Deus, no dia tal, eu comecei a trabalhar nessa área de incredulidade na minha vida, para você ver o seu avanço ou para você ver o seu estático, que você não avançou. E aí, se você não avançou, como você quer alcançar sabedoria, você vai mudar a sua estratégia. E aí, quando o Satanás dizer para você que você não está crescendo, você vai olhar para aquilo que você escreveu e você, não, eu estou crescendo sim. E aí você não vai permitir que Satanás venha roubar aquilo que você já conquistou. Lembra do que nós falamos lá no vídeo da santificação? Há uma responsabilidade sua em preservar aquilo que você já cresceu, aquilo que você já desenvolveu. E como é que eu preservo? Eu me muno de ferramentas que vão me trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que vai me fazer permanecer posicionado para receber e fazer a minha parte para ter sucesso naquilo que eu preciso. E uma das coisas que sempre me auxiliaram é os meus cadernos de santificação. Sempre anotar o que eu estou vivendo, o que Deus está fazendo e como eu e os meus pais estamos nos movendo na minha vida. Isso sempre foi determinante quando muitas vezes acontecia emocionalmente de eu estar bloqueada, não conseguir ouvir os meus pais. Eu olhava para aquela direção que eles já tinham me dado naquele período e retomava o meu caminho. De me lembrar, de às vezes perder o foco do propósito, relembrar do porquê que eu estou vivendo isso. Sempre foi muito importante de silenciar também a voz do inimigo. Quando ele me apontava ou queria me fazer acreditar em mentiras, eu me reposicionava a partir do contar os meus dias. Eu consegui alcançar a sabedoria porque eu conto os meus dias.
eu anoto aquilo que é importante da minha jornada dentro da minha santidade e santificação. Ficou claro isso para você? Então até o nosso próximo vídeo e até semana que vem.